bem, brasileiros, brasileiras e direitonautas? Estou de volta com mais vídeo do canal Cloud Direita do Brasil e hoje o assunto é falar sobre a atual inflação do Brasil. Após aí vocês terem acesso aí à introdução sobre os tipos de inflação, a explicação sobre a inflação monetária, a inflação por crise de liquidez, a inflação por crise de infraestrutura e insumos e a inflação boa. Com toda aí a bagagem agora de conhecimento que vocês têm, vocês vão conseguir entender a inflação atual do governo Lula. Bom, é claro que a economia não é algo fácil de se explicar, ela é uma coisa complexa, com vários fatores interligados, influenciando-se entre si. Então aqui vocês verão os fatores aqui, principalmente ocorrendo o efeito aí em cascata, né? Porque as ações do governo acabam influenciando em outras áreas da sociedade que acabam influenciando outras e assim por diante. Então eu montei aqui todo o esquema numa foto e aí vocês entenderão aí o efeito em cascata. É aí o que ocorreu aí está ocorrendo na economia. Bom, nós vamos começar aí explicando que todo o problema está envolto em na falta aí de controle dos gastos do governo. Bom, o governo tem dois tipos de gastos, as contas públicas. Elas têm as contas do governo, que é da máquina administrativa, e nós temos as contas de investimentos nas áreas sociais. O governo e o pagamento de impostos foi feito para isso. Quando eu explicar aí, vou mostrar o vídeo sobre como surgiu a democracia, vocês vão entender isso, estará lá tudo explicado. Então assim, nós temos o dinheiro que é retirado dos impostos, e nós temos aí a máquina administrativa do governo para administrar a nação, e aí nós temos investimentos nas áreas da sociedade que são obrigatórios, como infraestrutura, saúde, educação, segurança, tudo mais. E elas são obrigatórias, mas essas são investimentos públicos, obrigatórios e necessários. E nós temos investimento na área do governo, que é da máquina pública, junto com os outros gastos atrelados, que são, por exemplo, a dívida pública criada por eles. E é aí que está o problema. O governo não está fazendo o controle de gastos nessa parte do governo. Tanto é que ele está diminuindo o dinheiro que era dedicado aí aos investimentos nas áreas sociais necessárias, como você tem infraestrutura, saúde, educação e tudo mais. Ele não só controla, não está controlando os gastos do próprio governo, ele está aumentando, como está drenando os investimentos obrigatórios nas áreas da sociedade para o setor do governo. Então as contas elas estão descontroladas. Certo, com essa falta de responsabilidade, falta de limites nos gastos, o que ocorre? Do governo. Então as contas elas estão descontroladas. Certo, com essa falta de responsabilidade, falta de limites nos gastos, o que ocorre? O governo só tem um local para arranjar dinheiro. Esse local para arranjar dinheiro é o povo. Então o que ele promove? Isso é feito através de uma única ferramenta, que são os impostos. Então ele começa a promover o aumento de impostos. E o aumento de impostos nada mais é do que uma transferência de dinheiro do bolso do cidadão para o bolso do governo. E o que acontece? O cidadão fica com menos dinheiro, o povo fica com menos dinheiro. Então assim ocorre esse efeito em cascata que eu vou começar a explicar agora, repetindo. Todo o problema está no descontrole e na falta de limite dos gastos da parte do governo, nas duas partes das contas públicas. Não é da área de investimentos obrigatórios da sociedade, e sim dos gastos do governo. Correto? Ali está o problema. Então vamos ao efeito em cascata aí que está ocorrendo. Esse dali é a causa. E tudo que eu vou explicar daqui em diante são os efeitos. Bom, os efeitos aqui são em dois lados. Os efeitos deletérios ou prejudiciais, né? Eu vou explicar aqui de um lado e logo já vou chegar ao outro. O primeiro lado aqui é que ao aumentar impostos ele está retirando dinheiro do bolso do cidadão. Retirando dinheiro do bolso do cidadão, o que acontece é menos dinheiro para o povo consumir, para o cidadão consumir. Tendo menos dinheiro para o cidadão consumir, vai ter uma baixa no consumo. Tendo baixa no consumo, vai ter uma baixa nas encomendas. E aí acontece, no meu vídeo de explicação da escala de mudança de 6 para 1 para 5,2, eu mostro os cálculos ali, como ocorre o aumento dos preços. O que acontece? Nós temos todos os custos gerais de produção, incluindo os custos de vida do custo de vida do empresário, e é dividido pela quantidade de produtos encomendados. E aí o que acontece? Esse preço é dividido por uma quantidade. Então, quando ocorre uma diminuição nas encomendas, ocorre a diminuição da distribuição desses custos nos produtos, que, por exemplo,
em 1.000. Antes, por exemplo, na condição normal seriam divididos em 1.000 produtos, mas agora com esse problema da inflação agora são divididos em 800 produtos. Então o preço unitário aumenta. E assim aumenta o preço de custo para o lojista e consequentemente para o consumidor. Estará explicado no meu vídeo sobre a escala 6.1 mudança para 5.2. Bom, isso daí ocorre o segundo efeito deletério, a inflação, correto? Nós temos uma baixa de pessoas tendo menos dinheiro para consumir, e elas precisam consumir, e aí cria a falta de a crise por liquidez, né? Pessoas precisam do dinheiro aí para converter aí o trabalho delas em trabalhos e serviços que elas precisam. Bom, aí nós temos a baixa no consumo, aumento dos preços, vem o segundo efeito deletério, que é a inflação. Junto desse efeito deletério, o que é que nós temos? As demissões. Aí começa o efeito as demissões. E junto a tudo isso, uma diminuição na oferta de produtos. Porque começa a diminuir a encomenda, começa a diminuir a produção, daí começa a diminuir ocorrer as demissões. Com gente demitida, menos gente ganhando dinheiro. E vai ocorrer menos encomendas, menos produção e mais demissões, e é um efeito deletério em cascata, como eu falei, porque a economia está interligada. Bom, na outra ponta, nós temos também o aumento dos impostos para os empresários. O que acontece? A margem de lucro deles vai diminuir e vai afetar principalmente as micro e pequenas empresas que trabalham já com lucro extremamente apertado. Então, qualquer pequena variação, eles já vão sofrer muito. Na pandemia, nós vimos que pequenas e microempresas duraram aí 2, 3 meses e fecharam. As médias duram um pouco mais e as grandes um pouco mais, mas ninguém aguenta isso, nem as grandes, nem as gigantes. Cai 1, 2, 3 anos sob impostos altos, nem as grandes escapam, porque vai baixar muito o consumo, entendeu? Então não tem escapatória para ninguém. Começa que no começo as pequenas e micros já vão sofrer, depois as médias e depois as grandes e até as gigantes. E aí ocorre todo este efeito aí, atacada em dois lados, também no lado dos empresários, diminuindo aí a margem de lucro. Aí ocorre o desestímulo, não tem mais aí um estímulo para aplicar na produção, porque a margem de lucro é extremamente apertada. E do outro lado está baixando o consumo. Os empresários eles estudam tudo isso para fazer as suas aplicações. E aí o governo ele não controla os gastos. E o que é a tendência que tem? Aumentar impostos, como nós estamos vendo aí. Aumentar impostos. E essa história de corte não é corte, ela é transferência. O dinheiro não se desintegra, ele não some, ele não é perdido, ele não evapora. Tudo é que nós vemos aí da saúde, educação, das universidades, da segurança, das Forças Armadas, esse dinheiro não é cortado, ele é transferido. Ele está indo para o bolso do governo, o bolso dos políticos, e está indo para algum outro lugar ou está sendo estocado. Esse dinheiro não está sumindo. Repetindo, ele é transferido. Esse pessoal ele engana o povo com essas semânticas. Não tem corte nenhum, é transferência. Então nós vemos aí que nesse total cenário aí de segurança, ninguém aplica. Ninguém aplica. O pessoal que ia aplicar na produção, corre. E o pessoal que estava na produção, devido ao cenário extremamente desfavorável, ele pula fora do barco. E aí nós temos mais aumento de inflação. Então agora aí vocês viram onde está a fonte do problema, a causa, o controle, o descontrole e a falta de limite nos gastos do governo. E aí causando todos esses efeitos em cascata, ou interligados, ou uma bola de neve, causando este imenso problema aí na economia do país, aí, prejudicando um monte a população. O pior de tudo é que isso poderia ser evitado, né? Mas esse é assunto para um outro vídeo, onde eu vou mostrar a diferença de inflação do governo Bolsonaro para o governo Lula. Existe a diferença. Agora que vocês já viram os vídeos dos tipos de inflação, vocês já estão espertos nisso. Bom, brasileiros e brasileiras, era isso que eu tinha a dizer neste vídeo. Está aí o quadro explicativo. Com os outros vídeos agora vocês estão bem mais espertos na questão sobre as inflações, e não deixei mais o pessoal enganar vocês, esses militantes, e nem o pessoal da imprensa, com falsas notícias. Obrigado pela atenção de todos, era isso que eu tinha a dizer, e até mais. Acompanhe o canal com vídeos de segunda a sexta às 18 horas. Brasileiros, brasileiras e direitonautas, marquem e façam os vídeos chegarem até os políticos como Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, Júlia Zanata, Carol Detoni, Marcel Van Hatten, Senador Girão, Carla Zambelli, Sargento Farrura, entre outros. Eu sou investigador descobridor, mas para divulgar eu preciso da ajuda de vocês porque a minha rede de amigos é muito pequena. Vocês podem divulgar comentando, curtindo, compartilhando e republicando principalmente os principais vídeos, os mais importantes. E para terminar, este é um canal da direita, mas um canal de contra-ataque. Chega de ficarmos na defensiva, então vocês são os combatentes, que vão espalhar os vídeos e assim acabar com o ataque da esquerda.
Ataque feito com mentiras para livrarmos o Brasil deste grande problema. Um abraço a todos.